Graça e paz, igreja. Mais uma quarta-feira, mais um momento de oração, de leitura bíblica. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta quarta-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. É a parábola do semeador. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Ele dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra conhecida. Ela também está ali narrada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E é uma parábola geralmente ensinada, pregada. Se você for continuar a leitura do versículo 10 ao versículo 23, Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. E o que eu quero trazer para você nessa quarta-feira é que o Senhor Deus é aquele que nos dá a semente para semear. E o título dessa palavra é o que você tem semeado e aonde você tem semeado. Eu sei que quando o Senhor Jesus nos chama para caminhar com Ele, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também queremos partilhar este amor, essa graça com as pessoas que nós conhecemos. Mas o Senhor aqui nessa parábola, e parábolas são histórias do cotidiano ali da vida, daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, e o Senhor Jesus usava dessas histórias, dessas comparações, dessas metáforas, para ensinar as coisas do reino dele, para ensinar as coisas espirituais. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que quando o Senhor nos chama, Ele nos dá a semente. Este semeador aqui, que Jesus diz na parábola, este semeador, a ele foi dado a semente. E conosco não é diferente. O Senhor tem nos dado a semente para que possamos semear em seu reino. E a semente que o Senhor nos dá é o Evangelho da paz, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que aproxima as pessoas do Senhor. Estas são as sementes que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que nós possamos semear, para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos anunciar o Evangelho. E eu digo, parafraseando um
versículo bíblico: a tempo e fora de tempo, o Senhor tem nos dado sementes. O Senhor tem nos dado sementes. Eu quero repetir: nas nossas mãos, para que nós possamos semear. Então não guarde a semente, não coloque aquilo lá agora, não, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Como que eu vou pregar o evangelho? Eu estava acompanhando, eu não me inscrevi, mas eu ainda vou achar nas minhas redes sociais uma irmã, uma cristã, né, com o seu post ali divulgando como evangelizar através das mídias sociais. Isso ali que ela estava querendo ensinar, aquilo que ela estava querendo passar, como evangelizar nas redes sociais. Isso é importante. Eu não entrei lá, igreja, eu não procurei, mas isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o Senhor, Ele faz com que a oportunidade de falar sobre o Evangelho ou de testemunhar sobre o Evangelho aconteça. Se o seu coração estar disposto a semear, o Senhor vai fazer com que isso ocorra. O Senhor vai fazer com que haja a oportunidade de você semear. O interessante é que esse texto aqui nos traz e nos chama a atenção, e aí eu quero entrar no segundo ponto dessa mensagem. Nos chama a atenção que esse semeador, ele não escolhe o terreno que ele vai semear. Ele simplesmente semeia. Ele não escolhe, eu vou semear ali porque ali a terra já foi tratada, ali já foi arrancado as sementinhas, né, de erva daninha, ali já não tem terra, ali tem a terra, mas não tem pedras misturadas. Então eu vou semear ali, porque ali com certeza vai brotar a semente. Não, pelo contrário, o semeador, ele não escolhe aonde ele lança as sementes. Esse é o segundo ponto. Semeie sem olhar o local, sem olhar a pessoa para quem você está falando. Semeie o evangelho. Aqui, o semeador, segundo a parábola de Jesus Cristo, ele saiu a semear e uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso. Outra parte das sementes caiu entre espinhos. Mas uma parte da semente caiu em terra boa. Então, para animar o seu e o meu coração, o Senhor Jesus conta essa história dizendo: meu filho, minha filha, quando você for falar do Evangelho, quando você for semear, não olhe o local, semeie. Eu não sei se você, igreja, já passou por essa situação de que você foi trabalhar uma pessoa, né? Falar do evangelho, caminhar com essa pessoa, pegar uma amizade com ela, trazê-la para a igreja. E alguém falar assim: você está perdendo o seu tempo, porque com essa pessoa aí não tem chance. Eu não sei quantas vezes você já passou, mas a pastora já passou por isso muitas vezes. E aí a gente fica pensando: será que a gente investe novamente? Será que a gente semeia? Porque tem um texto bíblico, né? Aí alguns alegam que a gente, né, perde o nosso tempo. Mas quando o Senhor nos chama para falar do Evangelho, e Ele nos dá esse texto,
esta parábola, ele explica exatamente isso. Nem todo lugar que a gente for falar do Evangelho ou testemunhar do Evangelho, seja com um amigo, seja com um parente, seja com um vizinho, seja no bairro aonde a gente estiver, nem todo lugar é terra boa. Alguns são pessoas que estão no caminho e que certamente, quando você falar a palavra, logo Satanás vai vir e roubar essas sementes. Logo vai vir uma situação que vai fazer com que essa pessoa, escutei aqui o Evangelho, mas aí Satanás rouba a semente e aí a pessoa não se atenta para isso. Talvez quando você for semear, você vai semear em pessoas que, como diz aqui o versículo, né? Quando ele saiu de semear, outra parte caiu em solo rochoso. Talvez você vai semear em pessoas que têm o coração, né? Como um solo rochoso. Tem mais pedra, tem mais madeira do que terra. Talvez você vai encontrar pessoas no seu caminho, né? Que seja essa terra, né? Que cai entre os espinhos, né? Mas certamente, como aqui diz o versículo 8, vai acontecer de você encontrar uma terra boa. E quando você encontrar essa terra boa, a semente que ali for lançada, ela não vai multiplicar somente, triplicar somente. Ela vai, como diz aqui, a 100, a 70, a 30 por 1. Então o Senhor, Ele proporciona isso. Um exemplo clássico disso é Barnabé. Barnabé, né? Ele foi um homem que discipulou o apóstolo Paulo. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro Ananias e depois Barnabé. Ananias, ele foi aquele que teve a coragem de ir até o apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era chamado de Saulo, e foi falar a palavra para ele. Mas quem discipulou o apóstolo Paulo foi Barnabé. Talvez todos falavam assim: nossa, Barnabé, você está perdendo o seu tempo. Esse daí é um homem mau. Esse daí é um homem perverso. Você está perdendo o seu tempo. Olha, se Barnabé não tivesse discipulado Paulo, a semente que caiu ali, lançada por Ananias, regada e cuidada por Barnabé, foi que nem essa dízima aqui, ó, do versículo 8, multiplicou muito mais, porque caiu em solo bom. Então eu quero dizer para você, não desista de semear. Às vezes você está semeando em solo rochoso, você vê que o evangelho está crescendo ali no coração da pessoa, mas as preocupações da vida impedem da pessoa se atentar. Talvez por não ter raiz, a pessoa sai da presença de Deus. Então, que você possa continuar semeando, não olhando aonde a semente é lançada. Deixa, porque a semente, ela vai cumprir o propósito dela. Como foi dito na pregação de domingo, a palavra do Senhor, ela cumpre o propósito pela qual ela foi lançada. Ela não retorna ao Senhor sem que
sem que o propósito tenha sido atingido. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessa parábola e aí é mais intimista, né? Qual tem sido o tipo do seu coração? Eu falo isso porque, primeiramente, eu coloquei todos nós como semeadores que semeiam o evangelho, né? Em pessoas que podem ser aquelas da beira do caminho, que podem ser aquelas de solo rochoso, que podem ser aqueles entre os espinhos, que podem ser a terra boa. Mas eu e você também estamos enquadrados num destes exemplos aqui. Por que eu quero afirmar isso? Porque uma vez na nossa vida, nós fomos também aqueles da beira do caminho. Quantas vezes eu, pastora Viviane, me recordo na minha adolescência, né? Eu ia à igreja, a semente era lançada, mas quantas vezes Satanás roubou a palavra de mim? Muitas vezes. Não me atentei, veio Satanás e me roubou aquilo que foi semeado no meu coração. Quantas vezes também na minha caminhada, o meu coração, ou seja, eu me comportei como um solo rochoso, né? Eu recebi a palavra, né? Recebi com alegria, mas eu não tinha raiz. E eu percebi isso. O que é não ter raiz? Não ter raiz é a gente desistir muito fácil das coisas de Deus e daquilo que Deus nos confia. A gente desiste muito fácil. A gente vem aí a angústia, vem a perseguição, vem a provocação e a gente logo se escandaliza. A gente percebe que não tem raiz. É assim. Quando vem a luta, quando vem algum desentendimento, às vezes com o irmão e com a irmã, e isso é normal. Se na nossa casa a gente desentende com quem está lá, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, mesmo quando a gente cresce, casa e tem a nossa própria casa, a gente vai ver o reflexo da gente nos nossos filhos quando eles começam a desentender por alguma coisa. Isso é normal, isso é ser família. Às vezes acontece, frequentemente acontece, porque ninguém tem a mesma opinião da outra pessoa. Aí vem essas coisas, logo se escandaliza. E aí a palavra é retirada de nós, não tem raiz, não permanece, né? Às vezes a gente acha que sair, não ter raiz é simplesmente sair da igreja. Não, tem gente que não tem raiz e está dentro da igreja, né? Por qualquer coisa, abre a boca, fala coisas que não deveriam falar, dizem coisas que não deveriam dizer e depois não tem coragem de retroceder no que foi dito, no que foi feito. Isso também é solo rochoso. Aqui também, quantas vezes a gente não se comporta como aquele terreno que está entre espinhos, né? Ou seja, o que é estar entre espinhos? O espinho, quando cresce, ele sufoca qualquer planta. Se você plantar qualquer planta perto de plantas que têm espinho, elas vão crescer, o espinho vai começar a sufocar a planta. Então, ou seja, aqui
simboliza, né, que o mundo e os cuidados que a gente tem para responder ao mundo sufocam o evangelho em nós. O que isso quer dizer? Quando você dá prioridade, mais prioridade, para as coisas que não são de Deus, para com as coisas que são de Deus. O que você quer dizer, pastora? Quando você não para orar, para ler a Bíblia, para escutar um louvor, para acompanhar a palavra que tem sido ministrada. É nas redes sociais? É. Mas pastor, é muito ruim rede social. A rede social só é boa, o YouTube só é bom para quando você gosta de ver as suas coisas. Para quando vê as coisas de Deus não é bom. Nós estamos vivendo um período em que a gente precisa também ser igreja nas redes sociais. Então, da mesma forma que você coloca um vídeo no YouTube, vai ver algo que você gosta, vai ver algo de artesanato, algo de maquiagem, algo de pintura de casa, de concerto com madeira, um clipe, alguma coisa ali na internet, você também reserva um tempo para ouvir a palavra de Deus. Os cultos estão lá nas nossas redes sociais. No YouTube, se você for abrir, vai estar lá todos os cultos. Se você for no Facebook da igreja, vai estar lá outros cultos. E não só os cultos da nossa igreja metodista em Vicente de Carvalho. Na internet você vai encontrar ministrações de diversas igrejas, também ali. Tire um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Não permite que as preocupações do mundo venham sufocar a palavra que está em você. Às vezes a gente corre atrás de coisas, como foi dito na pregação de domingo, que não vão nos alimentar. Mas se a gente inclinar os nossos ouvidos e ouvir a palavra do Senhor, a nossa alma viverá. Então, tire um tempo. O ideal, igreja, é que o nosso coração seja essa terra boa. Pastora, como que eu vou saber que meu coração é essa terra boa? Quando começar a multiplicação. Quando, a partir de você, outras pessoas conhecerem a Jesus Cristo. Quando as preocupações externas não for maior do que a tua vontade de seguir o Evangelho. Quando nada e nem ninguém, nem coisas que ocorrem dentro da casa do Senhor é capaz de te tirar da presença de Deus. O Senhor te chama a ser uma terra boa. O Senhor, Ele espera de nós que sejamos uma terra boa, que tenhamos raízes, que a partir de nós outras pessoas possam conhecer esse evangelho da graça, essa maravilhosa graça que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Permita que o Senhor faça do seu coração uma terra boa, uma terra saudável, uma terra que gere frutos e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam na casa do Senhor. Então, o Senhor nos convida para sermos semeadores do Senhor. É necessário que o nosso coração seja uma terra boa. E aqui há um alerta que o Senhor nos faz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um alerta que é muito típico de textos apocalípticos, de textos escatológicos, ou seja, nem todo mundo vai ouvir. É esse o significado. Nem todo mundo vai ouvir.
Vão ter ouvidos, mas não vão ouvir. Como diz aqui a palavra do nosso Deus, se você for continuar lendo Mateus 13, fala por parábolas, porque tem pessoas que não entendem. Versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Por isto lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entenderão. Então não é todo mundo que consegue entender. Mas se você é uma dessas pessoas que não consegue entender, peça ao Espírito Santo de Deus para que você entenda a palavra. Já tive nessa situação de abrir a palavra e não entender o que ali estava escrito. Até que o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos, os meus ouvidos e o meu entendimento para compreender a profundidade da palavra de Deus. E eu não sou diferente de você, nem melhor que você. Eu só quero ser uma cristã verdadeira. Não quero falar que sou cristã, que acredito em Cristo e eu não sei nada de Cristo nem da palavra que Ele nos ensina, como essa no capítulo 13, sobre a parábola do semeador. O Senhor convida a mim e a você a sermos semeadores, cujos corações seja uma terra boa, uma terra de excelência. Eu tenho a certeza que você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa palavra, é esse semeador, é essa semeadora. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, para que ele seja um coração que seja frutífero, que seja fértil, que a terra do seu coração seja uma terra que ali plantada a semente possa gerar muitos frutos. Eu quero orar pela sua vida, quero em especial orar pelas pessoas, da nossa comunidade que estão enfrentando problemas de saúde. Peço que vocês continuem em oração pela minha casa, minha mãe e o meu padrasto Joel não estão bem. Quero que vocês orem por eles. Quero que vocês orem pela minha vida, pela vida também dos irmãos e das irmãs que vocês conhecem, que estão enfrentando e que enfrentam enfermidades, que enfrentam doenças crônicas. Vamos orar. O Senhor, Ele nos chama nesta reunião de oração para que possamos orar. Tem muitas pessoas cuja enfermidade é do corpo, dor física, e tem sido muito forte. Tem pessoas que têm passado pelo vale da sombra da morte e a gente precisa passar junto com o nosso irmão e com a nossa irmã. Tem pessoas que têm sofrimento na alma, no espírito, que estão debilitadas, que estão doentes. Então vamos orar. Se você lembrar de alguém, de algum vizinho, de alguma pessoa que te pediu oração, coloquemos agora o nome da pessoa, o rosto, traga à sua memória o rosto da pessoa e venha orar comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, nesta quarta-feira, reunião de oração. E, Senhor, eu sei que estamos debaixo da Tua presença e o que está sobre nós, Senhor, é o Teu sangue vertido na cruz do Calvário. É Ele, Senhor, que nos dá acesso a Ti, Deus Pai, que nos reconciliou e nos permite que cheguemos, Senhor, diante do Teu trono da graça, para interceder em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs. A palavra diz, Senhor, que o Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura. Que o Senhor é aquele que tem o bálsamo que passa sobre o corpo do Teu filho e da Tua filha, renovando ali as forças e retirando toda dor.
Então, Senhor, neste momento, eu venho te pedir, Jeová Rafá, que o Senhor seja o Deus que cura, que o Senhor seja o Deus que cura a nossa irmã, Deus. A Senhor, adentre ali naquele quarto, Deus. Senhor, não permita que ela continue, Senhor, a sentir tamanha dor. Nos ossos, no estômago, Senhor, a ponto de desfalecer. Mas o Senhor é aquele que vai agora de encontro à tua filha e socorre a vida dela. Senhor, também a vida do teu filho, Senhor, eu quero colocar diante de ti essa enfermidade que tem paralisado. Senhor, tu és o Deus que dá forças a ele, Senhor, para enfrentar este momento, Deus. Sabemos que enfermidade, ó Deus, está aí. E que o nosso corpo físico, Deus imperfeito, é suscetível à enfermidade. Mas nós também cremos num Deus que nos dá força, que alivia as nossas dores. Então, Senhor, todo aquele filho teu, toda filha tua, Senhor, que sente dor, ó Deus, eu venho te pedir para que o Senhor venha aliviar essas dores. Para que o Senhor venha dar um basta, Senhor, nessa situação. Senhor, não permita que chegue outra quarta-feira, Senhor, sem que a tua filha saia de posse, Senhor, desta vitória, que seja liberta dessa dor. Não permita que o teu filho, que chega outra quarta-feira e o teu filho não tenha recebido a resposta, a cura, Senhor, do corpo físico, porque eu sei que eles estão seguindo, Senhor, as recomendações médicas. E, Senhor, o corpo deles precisam responder aos medicamentos ministrados pelos médicos. Senhor, vai de encontro, Senhor, nos hospitais. Senhor, ali tem sido difícil, não somente, Senhor, para os enfermos, para os familiares que também estão ali, ó Deus, às vezes de acompanhante, Senhor, para aqueles que não podem acompanhar, que estão, Senhor, com Covid. Deus, aquele auxiliar, aquela enfermeira, os médicos, Senhor, que estão ali na linha de frente, Senhor, tratando, mas sabendo que essa enfermidade, ela é cruel, Deus. Que estão arriscando as suas vidas, como sempre arriscaram as suas vidas para cuidar da gente. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que têm perdido, Senhor, os familiares, ó Pai, que não têm podido viver esse momento de luto. Deus, eu sei que enquanto eu faço essa oração, Senhor, pessoas também estão com um coração enlutado, Senhor. Mas a tua palavra diz que nós não estaríamos sozinhos. O Consolador está conosco. O Espírito Santo está aqui, operando nos nossos corações, nos consolando, nos sarando, nos dando força, nos dando esperança. Senhor, eu quero te pedir pelas pessoas que têm enfermos nas suas casas ou nos hospitais, que, ó Deus, estão já sem esperança, sem fé. Que o Senhor possa tocar de maneira sobrenatural no coração da tua filha, no coração do teu filho e resgatar essa fé. Deus, quando há dúvida no nosso coração, o Senhor é aquele que pode dissipar todas as dúvidas e nos dá a vitória. Senhor, console
os que estão enlutados. Quero colocar também diante de Ti os trabalhadores e as trabalhadoras que têm que sair para sustentar a sua casa. Senhor, que o Senhor venha acampar os seus anjos ao redor do Teu filho e da Tua filha. Senhor, é momento de crise e de morte, mas o Senhor é aquele que pode reverter essa situação. Se nós como seres humanos precisamos passar por isso, eu tenho a certeza que o Senhor passará junto conosco, que a Tua mão está segurando a nossa e que vamos, Senhor, chegar a um momento em que tudo isso vai passar. Senhor, dê aí uma quinta-feira abençoada para o Teu filho e para a Tua filha, um final de semana na Tua presença. Senhor, abençoa, Senhor, quando nós nos reunirmos no nosso lar para, Deus, cultuarmos a Ti. Eu tenho a certeza que a Tua presença está ali também conosco. Senhor, aviva a Tua obra. Que, Deus, essas mortes, Senhor, que toda essa crise não seja em vão. Que possamos, Senhor, ser surpreendidos com um avivamento que o Senhor fará no nosso meio. Toca, Senhor, nos corações dos governantes, destes homens ricos, Senhor, que pode, de alguma forma, abrir mão, Senhor, de um pouco da riqueza que eles têm para socorrer, Senhor, o povo pobre desta nação. Senhor, diante de Ti, o Senhor é Deus de justiça. A Tua palavra ali em Isaías 55 diz que quem tem fome e que tem sede, é somente a chegar ao Senhor que o Senhor nos dará. E nós temos fome e temos sede, Senhor. Sacia a nossa fome e a nossa sede de justiça. Em nome de Jesus é que eu peço, encerro esta reunião de oração, esta palavra, com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito seja na sua vida e nela permaneça. Amém? Até a nossa próxima reunião de oração, igreja.